1 e 2 de Hebreus, capítulo 12, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essas palavras nós temos lido há algumas semanas já, e nós temos falado sobre a questão do embaraço que nós lemos aqui, deixando de lado todo o embaraço e todo o pecado. E nós vimos que essa palavra embaraço, ela na realidade está falando sobre peso. Essa palavra embaraço fala sobre peso, e nós temos falado nas últimas semanas sobre o tema de viagem, e temos falado como a vida cristã é de fato uma viagem. O crente, ele não é deste mundo, ele está neste mundo, mas ele não pertence a este mundo. A Bíblia descreve o crente como sendo um peregrino, alguém que está viajando, ele está de passagem, ele está atravessando este mundo, mas o caminho, a sua cidadania, o seu destino é o céu, é o alto, é uma cidade que está nos céus. E nós temos visto nas últimas 2 semanas, primeiramente a questão de lixo na bagagem, e nós vimos semana passada sobre refazendo as malas, e hoje eu quero seguir no mesmo tema, e usando esse mesmo versículo que temos usado, eu quero falar sobre excesso de bagagem. Excesso de bagagem é o tema que eu quero falar esta noite. Quando você viaja, especialmente de avião, se você já viajou de avião, você sabe que excesso de bagagem é uma coisa muito séria. Antes de embarcar no avião, você tem que pegar as suas malinhas, e antes de você receber o cartão de embarque, você coloca a mala numa balança, e aquela balança, ela vai medir o peso das suas malas, e se o peso da sua mala for acima do que for permitido, então você não pode embarcar, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Existe um limite de número de malas, geralmente voos nacionais, geralmente é uma mala, você tem direito a uma mala, geralmente de 23 quilos, e voos internacionais, geralmente são 2 malas de até 32 quilos, mas se você passar desse limite de número de malas, ou peso, se você aparecer lá com uma mala com 100 quilos, você não embarca, porque existe o que se chama de excesso de bagagem. Existe um limite de bagagem, e qualquer coisa acima é excesso. E essa bagagem, esse excesso de bagagem, ela compromete a nossa viagem, ela pode estragar a sua viagem, ela pode impossibilitar a sua viagem. O ano passado, quando estávamos voltando da nossa viagem aos Estados Unidos, a Gabi e o seu já esposo Christian nos levaram para o aeroporto, e lá estávamos nós, eu e a irmã Simone, com 4 malas, e íamos embarcar, e teve que colocar aquela mala na balança, e deu excesso de bagagem. Tinha quilos a mais do que deveriam ser a mais, e a moça lá, a funcionária, falou: não, o senhor não pode embarcar, o senhor não pode embarcar com isso. Aí nós tivemos que retirar as malas da balança, sair da fila, ir para um cantinho, um lugar lá, achar um lugar. Temos que abrir as malas e retirar coisas de dentro da mala para deixar mais leve. A gente já sabia disso, macaco velho de viagem, nós tínhamos uma mala extra, então nós tiramos algumas coisas, colocamos dentro dessa mochila e deixamos com a Gabi, e até hoje está lá esperando a gente voltar e pegar. Mas a gente voltou então para embarcar, aí colocamos na balança de novo, aí a moça falou: agora sim, agora não tem nada em excesso, agora vocês podem embarcar. Então, se você tem excesso de bagagem, você vai ter problemas quando você viaja. Igualmente na vida cristã, quando existe excesso de bagagem, quando existe coisas demais, então vai ter consequência. Quando você tem excesso de bagagem, existem algumas coisas que você pode fazer. Se você tem uma mala a mais, você pode pagar um certo preço, e você pode levar uma mala a mais. Mas primeiro você precisa pagar o preço. Ou seja, excesso de bagagem vai gerar um preço. Um preço terá que ser pago. Igualmente na vida cristã, se existem coisas até um certo limite,
Existem coisas na vida cristã que a gente pode até prosseguir, mas ele vai gerar um custo, vai gerar um preço, vai gerar uma consequência em nossas vidas. E essa consequência, eu lhe garanto, vai ser mais caro do que você pensava que ia ser. Vai custar mais caro do que você pensava e não vai valer a pena. Agora, você chega lá com 30 malas a mais, aí não tem dinheiro que pague. Não. Você pode levar uma a mais pagando, 2 a mais nem pagando. Existe, você pode, se tem alguns quilos a mais, você pode pagar uma taxa pelos quilos a mais. Agora, se você chega lá com 100 quilos a mais, não vai embarcar, pagando, não pagando, não embarca. E tem muito crente que está estagnado, parado, atolado na sua vida cristã, no seu progresso cristão, no plano que Deus tem para nossas vidas. Estamos parados simplesmente por isso, porque nós temos excesso de bagagem, nós temos coisas demais, coisas que não devem estar lá. Sabe, você pode, se você vai para São Paulo, você pode levar uma mala com até 23 quilos. Agora, você tem que ver, você não pode levar 30 quilos, você tem que levar 23 quilos. Não, mas eu quero levar isso. Não dá, você vai ter que tirar alguma coisa. Alguma coisa você vai ter que tirar da sua vida. Alguma coisa você vai ter que retirar da sua vida. E você deve retirar o quê? As coisas menos importantes. Se você faz a sua mala, se você for uma irmã, você pode ser tentado a colocar 30 pares de sapato. Mas você vai passar 2 dias em São Paulo, para que tu vai querer 30 pares de sapato? Não é melhor você tirar o que é supérfluo? Não é melhor você tirar o que você não vai precisar? Aquilo que não é importante? Porque excesso de bagagem, do mesmo jeito que afeta nossas viagens aqui na terra, elas também afetam a nossa vida cristã. Quando você vai viajar de avião, existe uma lista de coisas que você não pode de forma alguma levar. Por exemplo, você não pode entrar no avião com uma arma de fogo. Você não pode entrar no avião com uma faca. Você hoje em dia não pode entrar no avião nem com um alfinete, sem exagero. Você não pode entrar com alfinete no avião. Você não pode entrar com um aparelho de barbear, você não pode entrar no avião. Você não pode entrar com nenhum líquido acima de 90 ml, seja ele sabonete, seja ele shampoo, seja ele perfume, seja ele uma garrafa de bebida, nada, você não pode entrar, é proibido. Você não pode entrar com fogos de artifício, você não pode entrar com drogas, você não pode entrar com material radioativo. São coisas que não podem jamais, em circunstância alguma, estar com você naquele avião. Igualmente, existem certas coisas na nossa vida que são anátema. Existem coisas em nossas vidas, nosso caminhar cristão, na nossa bagagem, que são embaraços, que são peso, que não deve haver de forma alguma, nem um pouquinho, nem muito, nem pouco, nada, não pode. Você não pode entrar com explosivos, você não pode entrar com material que gera fumaça, você não pode entrar com uma... E está lá. É lei, não é nem uma lei federal, é lei internacional. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, você não pode. Igualmente, a lei de Deus delimita alguns itens que não devem estar em nossa bagagem. Itens que são proibidos. Esses itens não são definidos pela empresa aérea, não é definido pelo aeroporto, não é definido pelo governo brasileiro, são definidos por uma organização chamada IATA. Significa a Associação Internacional de Transportes Aéreos. A IATA é a Bíblia, digamos assim, a autoridade final em questões de viagem e transporte aéreo. Não adianta você falar, eu discordo com essa regra, eu não vejo nenhum problema de eu embarcar aqui com uma bomba, eu não vejo problema. Ninguém perguntou para você ou para mim, é proibido. Ah, eu vou embarcar aqui com uma faca peixeira. Vai que eu quero descascar cana no voo, eu vou fazer o quê, né? Eu tenho que ter uma faca peixeira. Ah, mas eu acho que pode. Não interessa o que você acha que pode. É proibido. A IATA determinou que é proibido. Da mesma forma, nós temos a nossa IATA aqui, ó. Nós temos a nossa autoridade final que lista o que é excesso de bagagem, quais são os itens proibidos, e se a gente tentar embarcar com esses itens, você não embarca. Ah, pastor, eu escondo bem escondido. Gente, você tem que passar por uma máquina de detector de metal.
Tem aeroportos que você passa por uma máquina de raio-x. Você passa por uma máquina de raio-x, eles veem através de você. Vê só os ossos. Você não vai entrar. Eles têm equipamentos que podem detectar se você mexeu em substância explosiva há 2, 3 dias atrás. Eles checam a sua mala. Eles têm cachorros farejadores que farejam drogas e explosivos. É muito difícil você entrar no avião com itens proibidos. Deus é diferente. Deus nos dá algo chamado escolha. Deus fala, olha, existe excesso de bagagem e existe itens proibidos. Mas sabe uma coisa, se você quiser embarcar com itens proibidos e arriscar, a decisão é sua. Deus não proíbe ninguém de fazer nada. Deus ele fala, isso é certo, isso é errado. Faça isso, você irá bem. Faça isso, você irá mal. Agora você decida. Decida hoje, Josué falou, a quem servirás? A Deus ou aos falsos deuses da terra? Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Escolhei hoje. Escolhei. Sabe o que dizer isso? É para a gente escolher. Os anjos não têm escolha. Anjos, eles não têm escolha. Eles fazem o que eles fazem porque eles só fazem aquilo que fazem. Eles não têm uma escolha. Eles não têm livre arbítrio, eles não têm poder de decisão. Deus deu ao ser humano o poder de decisão. O seu filho morreu na cruz para pagar a nossa dívida. Mas se alguém ouve o evangelho e decide dizer não tem problema, você vai para o inferno do mesmo jeito, porque você escolheu rejeitar o Filho de Deus. Então o que nós temos hoje, eu quero falar hoje sobre excesso de bagagem, sobre algumas coisas que podem estar em nossas vidas. E assim como a Bíblia é nossa autoridade, olha o que fala aqui, versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aqui no versículo 1 falou, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí no versículo 2 fala, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Sabe quem foi que escreveu? Sabe quem é o autor da nossa fé? Não é o pastor Roberto Tulli, não é você, não é a Igreja Batista Metropolitana, não é nada nem ninguém a mais do que o autor da fé, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Nós temos que ver o que Ele fala, não o que você ou o que eu acho. O que eu acho que você acha, francamente, não vale lá grande coisa não. Mas o que o autor e consumador da fé fala, isso nós temos sim que ter muito cuidado. Temos que olhar para Cristo, como diz aqui, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Olhe para Cristo. Tem muito crente que olha para o mundo. Tem muito crente que pensa, o mundo está fazendo isso, então eu vou fazer também. Ou pior, eles fazem assim, o mundo está aqui, eu vou andar um pouquinho atrás do mundo. Se o mundo está tomando 2, eu vou tomar só uma. Se o mundo toma 3, eu vou tomar só 2. Eles estão usando o mundo como referência. A Bíblia está dizendo, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Cristo é a nossa referência, não o mundo. Tem gente que olha para o mundo e vê, o mundo está ruim, bom, eu vou ficar um pouquinho melhor do que o mundo. Eu vou ficar um pouquinho atrás do mundo. E se eu tiver um pouquinho melhor do que o mundo, está bom. Não, não está bom, porque o mundo muda. 20, 30, 40, 50 anos atrás, coisas que hoje o mundo não aceita, eram aceitas. O que mudou? Sabe o que mudou? O mundo mudou. Mas a palavra de Deus não mudou. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Então nós temos que olhar para a nossa fé que não muda, para Cristo que não muda, olhar para Ele, o autor da nossa fé. Então eu quero hoje falar sobre alguns itens que pode haver em nossa bagagem. Eu quero falar sobre alguns itens que podem comprometer a nossa viagem. Eu quero olhar para alguns itens que são excesso na nossa bagagem e que não devem estar lá. E se estiverem, elas vão gerar duas coisas. Vão gerar um custo. Você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que pagar um preço pela presença desses itens na sua bagagem. Ou, se o excesso for grande,
Você não só vai pagar o preço, mas você vai parar na sua viagem. Se eu tivesse ficado no aeroporto um ano atrás, e faz mais ou menos um ano que a gente voltou, estamos mais ou menos nessa época, ano passado. Se eu tivesse me recusado, a moça falou, você tem quilo demais aí, tem que tirar alguma coisa. Eu não tiro, eu vou levar tudinho, que é tudo meu, eu vou levar. Sabe onde é que eu estava? Eu estava lá até hoje. Porque embarcar eu não ia. E tem muito crente que está parado, atolado, estacionado, porque se recusa a tirar esses itens de excesso de bagagem, se recusam a tirar da bagagem o que tem de mais, se recusam a tirar itens proibidos. Se eu não levar minha faca peixeira, não embarco. Então você não embarca. Se eu não levar aqui a minha bomba, não embarco. Então você não embarca. E no aeroporto espiritual, se eu puder usar essa imagem, ele está lotado, cheio de crentes que se recusam a retirar o excesso de bagagem e vão ficar lá até tomarem conta desse problema aqui. Então eu quero olhar hoje algumas coisas. Olhem comigo para 2 Coríntios 6. Quero ver algumas coisas, são poucas coisas, não é uma lista exclusiva. Eu não vou nem tentar cobrir todas as possíveis coisas, as possibilidades e combinações que existem, mas eu quero apenas tratar de algumas um pouquinho mais pertinentes, talvez. Olha comigo para 2 Coríntios, nós queremos o capítulo 6, e olha comigo no versículo 14 esta noite, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Primeira coisa, o primeiro excesso de bagagem que falta é quando você não tem separação do mundo. Se existe alguma ligação, a Bíblia aqui usa essas palavras: sociedade, comunhão, concórdia, parte, consenso. Se existem essas coisas entre você e o mundo, isso não pertence na bagagem do crente. Isso é excesso de bagagem. Isso vai gerar um custo na sua vida. Isso vai impossibilitar que você embarque na próxima etapa da viagem que Deus tem para você. Duvida? Então você vai ficar parado no aeroporto com toda a sua bagagem e você não vai embarcar para lugar nenhum. Paulo aqui está dando motivo. Paulo aqui está mostrando por quê. O versículo 16: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Aí fala assim: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí no 17 vem a consequência, vem a ação e a consequência. Por isso, saí do meio deles, versículo 17, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Gente, aqui eu vou usar as palavras que está usando. O crente não é para andar, não é para parecer, não é para ser, cheirar, adaptar ao mundo. O crente é para ser diferente, um povo peculiar. Peculiar quer dizer diferente. Diferente não é para ter sociedade com o mundo. Sociedade não quer dizer você ter um negócio com alguém. Também não deve. Mas aqui não está falando de negócios. Está falando de você ter coisas em comum, ter uma ligação forte, e que comunhão a luz com as trevas, e concórdia. Concórdia quer dizer, como que você pode concordar? Como você pode ter harmonia? Essa palavra concórdia está falando sobre a harmonia com o mundo. É você parecer com o mundo, é você aceitar as coisas do mundo, e o mundo aceitar você porque você é igual ao mundo. Continua. Que parte tem o fiel? Ou seja, o que tem a ver o fiel com o infiel? O versículo seguinte: e que consenso.
Que consenso, o que igual, o que consenso, o que de igual há entre o templo de Deus e os ídolos? E ele diz que o templo de Deus somos nós, porque vós sois o templo de Deus vivente. O que os templos do Deus vivente está fazendo com Belial? A palavra Belial quer dizer as coisas do mundo. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós não devemos tocar nada imundo, não devemos parecer, não devemos nos assemelhar, não devemos concordar, não devemos ter harmonia. Romanos 12 fala que, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você chega naquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Número 1, você não se conforma com este mundo. Romanos 12:2. Não sede conformados com este mundo. Esse não sede conformados quer dizer, não tenha sociedade, comunhão, concórdia, parte ou consenso. Ou seja, não tenha nada a ver com o mundo. Não se conforme, não tenha forma no mundo, não seja como o mundo. E se você tem essas coisas na sua bagagem, você nunca, jamais vai experimentar aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não vai. Você não vai. Por quê? Excesso de bagagem. Você estava se conformando com o mundo, você estava tendo concórdia, você estava tendo sociedade, comunhão, parte e consenso. E a Bíblia diz, não tenha essas coisas. Não tenha. Quem se conforma ao mundo não está se separando do mundo, está se parecendo e se juntando ao mundo, e nunca vai ser transformado ou conhecer aquela vontade. 1 João capítulo 2 e versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós vamos nos aproximar e nós vamos nos assemelhar daquelas coisas que nós amamos. Nós vamos nos aproximar e nós vamos nos assemelhar às coisas que nós amamos. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vê, não os nossos jovens, é claro, mas esses jovens que amam futebol e amam, idolatram os ídolos do futebol. Quando um desses ídolos, hoje eu falei de manhã sobre o Neymar, falamos sobre o Neymar. Quando o Neymar corta o cabelo dele de certo modo, o que acontece no outro dia? Tem um monte de fã que faz o quê? Corre para o cabeleireiro e fala: ô cabeleireiro, corta meu cabelo igual o Neymar cortou ontem na televisão, que ele apareceu no jogo, que ele fez, faça igualzinho em mim. Por quê? Porque eles amam o Neymar e eles vão se aproximar e se assemelhar a quem? Ao Neymar. Quando um cantor esses artistas aí do mundo, eles vêm com uma roupa tchan, no outro dia vira moda, está todo mundo querendo comprar, era um sapato, uma bota, um cinto, era um brinco, era uma blusa, era alguma coisa, todo mundo, por quê? Porque as pessoas amam, e nós vamos nos assemelhar, e nós vamos nos aproximar àquelas coisas que nós amamos. E a Bíblia fala: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não podeis servir a dois mestres. Não pode servir a Deus e a Mamon, porque você vai odiar um e servir a outro, ou vice-versa. Excesso de bagagem. Nós temos que não amar o mundo. Se tem amor do mundo nas suas malas, retire, ou você não vai embarcar. E vai lhe trazer um custo na sua vida, vai lhe custar caro. Você estará se conformando e você nunca vai experimentar aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Excesso de bagagem. Excesso de bagagem. Primeira coisa é não separação do mundo. Vamos ver outra coisa aqui muito importante que precisamos retirar das nossas malas. Apocalipse, versículo 8 do capítulo 21. Apocalipse 21, último livro da Bíblia, versículo 21. E o versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas,
e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui fala um monte de coisa, mas eu quero pegar só aquela primeiro item nessa lista. Tímido. Tímido. Essa palavra aqui, tímido, não está falando alguém que é tímido, no sentido que a gente usa a palavra tímido. Essa palavra tímido não está falando de alguém que não é extrovertido. Não. Essa palavra tímido quer dizer medroso. A vida cristã não é para os medrosos. A vida cristã são para pessoas corajosas. Quando você entra na vida cristã, você compra a briga com o diabo. Mas tem um detalhe: maior é o que está em vós, Cristo, do que o que está no mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo. Então entenda, nós somos vencedores. Agora, nós compramos uma briga com o diabo. Porque na realidade a Bíblia fala de antes de recebermos a Cristo, nós fazíamos parte dos planos e dos desígnios do diabo. Quando nós somos salvos, nós mudamos de time. E o diabo não gosta muito disso. Vida cristã é para quem tem coragem. O crente medroso tem excesso de bagagem. Tem algo na bagagem que não deve estar lá. O crente medroso não vai para canto nenhum no plano de Deus. Não vai para canto nenhum no plano de Deus. Vida cristã não é para covardes. Coragem ela vem da fé. Quanto maior a fé, maior a coragem. Quanto menor a sua fé, quanto mais fraca a sua fé, maior será o seu medo. Entenda, medo faz parte da vida cristã. Mas o medo nós neutralizamos com a fé. Com a fé. Medo, gente, medo, eu tenho medo, você tem medo, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Mas medo a gente trabalha através da fé. A palavra tímido, que nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, é a palavra grega deilos. A palavra grega deilos, ela é usada apenas e tão somente 3 vezes no Novo Testamento. A palavra normal para medo, que a gente encontra no Novo Testamento, é phobos, de onde a gente tem a palavra fobia, né? Eu tenho, por exemplo, hidrofobia, é medo de água. Agorafobia, você tem medo de espaço aberto. Claustrofobia, é medo de lugar fechado. Então a palavra normal no grego que se usa para medo é phobia. Agora aqui não, aqui está usando a palavra deilos, e ela é traduzida como tímido e como temor. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 26, fala assim: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Essa palavra temeis é a palavra grega deilos, a mesma palavra que a gente lê em Apocalipse 21:8, traduzido como tímido. Agora note como essa palavra deilos, ela é uma palavra mais específica do que phobos. Phobos ou fobia é medo genericamente em geral. Gostou disso? Genericamente em geral? Pois é. Já deilos é uma palavra medo, mas ela está ligada com medo relacionado a uma falta de fé. Eu vou ler de novo Mateus 8:26. E disse-lhes: por que temeis? Temeis é deilos. Por que temeis, homens de pouca fé? Veja bem, deilos é um medo especificamente relacionado a uma falta de fé. É um medo específico. Homens de pouca fé. Marcos 4:44. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Esse tímidos é a palavra deilos. Agora olha o que fala aqui Marcos 4:40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mais uma vez, é a palavra ligada com falta de fé. Então entenda, não é um medo qualquer, não é um temor qualquer, é um medo que nasce da falta de fé. É um medo que brota de uma fé fraca,
É o medo que surge de uma fé falha. E se a gente tem esse tipo de esse tipo de medo, essa timidez, tem que tirar da bagagem. Gente, entenda, medo não é necessariamente uma coisa ruim. Medo pode preservar a sua vida. Nós devemos, acima de tudo, temer a Deus, mas nós devemos também temer ir e frequentar lugares insalubres. Você que recebe o convite para ir para uma festa, um show mundano, tenha medo. Você deve ter medo. Você deve ter medo. Você que vai sair com uma turminha da pesada, que pratica crime, de delinquentes, tenha medo. Sabe por quê? Porque quando passar o camburão, vão prender tudinho. Tenha medo. Tenha medo. Você que é oferecido experimentar drogas ou álcool, tenha medo. Porque o fim não é bonito dessas pessoas. Tenha medo. Então medo pode preservar você. Você não sabe nadar, tenha medo de água. Não vá você entrar na piscina, não vá você entrar no mar sem saber nadar, não. Tenha medo. O medo pode preservar a sua vida. Tenha medo. Mas esse medo aqui é um medo que vem da falta de fé. Olha o que fala aqui no nosso texto que nós lemos, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos quer dizer o quê? Pessoas que não têm fé. Gente, o medo que vem da falta de fé é um peso na sua bagagem que vai impossibilitar a sua jornada espiritual. Você vai ficar preso no aeroporto, vai ficar estacionado onde você está, e você não vai poder progredir, porque você estará paralisado por um medo que vem de uma fé falha, fraca, uma fé morta, como fala Tiago. Deve haver temor de Deus, mas nunca timidez que vem da fé. A Bíblia fala em Provérbios 3, versículo 7: não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sabe como você sabe se alguém teme a Deus ou não? É só ver se aquela pessoa se aparta do mal ou se aproxima do mal. Super simples. Alguém que diz temer a Deus e abraça o mal, se aproxima do mal, faz o que é mal, o que é errado, pode falar o que quiser com a boca, as suas ações estão dizendo o contrário. Porque o temor do Senhor é se apartar do mal. Simples e puro. E quem não confia em Deus, confia em quem? Em si próprio. Faz de si o próprio Deus. Não olham para o autor e consumador da fé para ver o que ele está dizendo, olha para si mesmo. O que foi exatamente o que o diabo na serpente foi para Eva. No dia que comerdes do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, sereis como deuses. O diabo quer isso. O diabo quer que você decida. O que você acha? Você decida. Esquece o que Deus fala. O que você acha que é certo, o que você acha que é errado. O que foi que transformou Lúcifer em Satanás? Foi quando o orgulho foi achado nele e ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. É isso que ele quer fazer. Ele quer que você decida. Esquece a Bíblia, esquece a pregação, esquece o que Deus fala. Faça o que você quer, você decide. Você é o chefe, você é Deus. Se você acha que pode, beleza. Se acha que não pode, beleza. Faça o que você quer. E nessa história, bilhões e bilhões de pessoas caminham para o inferno, a destruição, e milhões de crentes estão atolados, parados, estagnados no grande galpão espiritual, sem seguir viagem na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque tem isso, esse medo, essa timidez, essa falta de fé na bagagem. Vai gerar um custo e vai impossibilitar a sua viagem. Última coisa, talvez quase nessa noite. Olha comigo para Provérbios 26 e versículo 16, nós vimos:
excesso de bagagem, falta de separação do mundo. Gente, temos que ser diferente do mundo. Nós não somos desse mundo. Segunda coisa, timidez, medo. Não tenha medo. Tenha medo de Deus, tenha medo das consequências, tenha medo do salário do pecado, tenha medo, mas timidez, o medo que vem da falta de fé, tem que tirar. Provérbios 26:16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Isso daqui é tão básico, mas tão importante. Sabe o que você tem que tirar da bagagem? Sabe o que é excesso de bagagem? Preguiça. Preguiça, simples preguiça. Mais sábio é o preguiçoso do que mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Você sabia? Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus já usou toda a espécie, todo tipo de pessoa. Deus usou adúlteros como Davi. Deus usou assassinos como Moisés. Deus usou bêbados como Noé. Deus usou cabeça quentes como Pedro. Deus usou mulherengos como Sansão e por aí afora. Gente, Deus usou toda espécie de pessoa. Não estou aqui justificando o pecado, nem dizendo que está tudo bem, mas Deus usou, Deus pode usar. Agora, você não vai ver uma instância na Bíblia onde Deus usou um preguiçoso. Não tem. Sabe por quê? Porque é impossível você mudar a direção de um carro parado. Já experimentou fazer isso? Você pega o volante, você gira ele para cá, gira ele para lá. Se o carro está parado, gente, o carro vai ficar ali, ó. Agora, se o carro estiver em movimento, nem que seja você empurrando ele, quando você vira o volante, a direção muda. Então Deus pode pegar alguém que saiu fugindo do Egito por ter assassinado um homem, que foi Moisés. Moisés não era preguiçoso, ele foi trabalhar, ele foi morar no meio do deserto, foi apacentar ovelhas. Demorou 40 anos, mas Deus transformou e voltou a usar Moisés. Você pega Sansão, você pega qualquer dessas pessoas, Jacó, estamos estudando a vida de Jacó. Erros em cima de erros, de falhas. Deus pode usar, Deus pode transformar. Agora, se o cabra é preguiçoso, se o carro está parado, ponto morto, breque ligado, não tem para onde ir. Deus não tem como usar. Por quê? Porque é impossível guiar um carro parado. Também é impossível você convencer e raciocinar com um preguiçoso, a não ser preguiçoso. A Bíblia falou o que nós lemos aqui? Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos. Rapaz, deixa disso, vamos tomar conta. Não, sabe o que é? É porque ele vai arrumar uma desculpa, ele vai arrumar um motivo, ele vai arrumar um jeito para se explicar o porquê que ele está certo na preguiça dele. Ah, porque está chovendo. Ah, porque está sol, porque está quente, está frio. Lá em Provérbios fala que o preguiçoso diz: há um leão nas ruas. Lembra? Falamos sobre isso outro dia. Um leão nas ruas. Gente, rua, você tem rua no meio do mato? Não, pois o leão mora no meio do mato. O leão não mora na rua. Essa história de ter um leão na rua é desculpa. Leão mora no mato não tem rua. E por que o preguiçoso falou que tem um leão na rua? É desculpa, gente. Está aqui, olha. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos. Ele não é sábio, mas aos seus próprios olhos. Ele se acha muito esperto. Ele se acha muito sábio. Ele acha que está levando vantagem. Eu vou encostar aqui, vou deixar os outros trabalhar, eu vou ficar só aqui, ó. Só no nice. Ele se acha muito esperto. Ele não conhece a história da formiga e do gafanhoto. Não, minto. É a formiga e o grilo. Sabe que a Bíblia fala dessa história? Que o grilo, durante o verão, ficou só tocando o violino e a formiga ralando. Quando chega o inverno, tudo bem, não usa os mesmos personagens de grilo, mas o moral da história está lá, a Bíblia fala sobre isso. A formiga, ela trabalha no verão e ajunta o seu alimento do inverno. Preguiçoso não tem como convencê-lo.
Preguiça é bagagem em excesso. Tem preguiça na sua mala? Tire. Tire, porque Deus não vai deixar você embarcar na sua boa, perfeita e agradável vontade se tiver preguiça na sua bagagem, porque Deus não usa e Deus não abençoa preguiça ou preguiçosos. Última coisa dessa noite, vamos para Salmo 78, versículo 8. Salmo 78, versículo 8 diz assim: e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 78, versículo 8. O último item de excesso de bagagem é a teimosia. Teimosia. Gente, teimosia é algo que a Bíblia condena vez após vez, após vez, após vez. Teimosia é o que assolou o povo de Deus no deserto, na época dos reis, na época do exílio, depois do exílio. Teimosia acaba com a vida de alguém. Aqui está dizendo aqui, ó, e não fossem como seus pais, geração contumaz. Pastor, o que quer dizer contumaz? Quer dizer que você vai contar mais alguma coisa? Não é isso. Eu li no dicionário, e contumaz significa teimoso, obstinado. Teimoso e obstinado. Teimosia está estritamente ligado com rebelião. Olha o que fala aqui, ó. Não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde. Rebeldia e teimosia está ali, ó. São dois lados da mesma moeda. A pessoa que é teimosa é rebelde. Quem é teimoso, calma aí, deixa eu começar de novo para acertar aqui. Quem é teimoso é rebelde, quem é rebelde é teimoso. Pronto, falei, disse. E diz aqui, geração que não regeu o seu coração. Não regeu. O que é reger? Reger quer dizer reinar, governar, dominar. O rei rege. Essas pessoas, elas não regeram o coração delas. Elas não dominaram o coração. Pelo contrário, o coração dominou elas. O grande problema da rebeldia e da teimosia foi que essa geração não regeu o seu coração. Eles não dominaram, não governaram, e infelizmente nós sabemos que nosso coração é o quê? Segundo Jeremias, mau e perverso. Gente, se você não reger o seu coração, se você não pegar o coração e dominá-lo, não guardá-lo, protegê-lo, você vai ser teimoso e rebelde. Sabe por quê? Porque o coração meu, o coração seu, ele é teimoso e rebelde, ele é mau e perverso. Ele é. Então, se você não reger ele, ele vai te reger. Se você não governar ele, o seu coração vai governar você. Acima de todas as coisas, guardai o seu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Então, ou você guarda, protege, rege o seu coração, ou todas as fontes da sua vida vão ser poluídos por um coração mau e perverso. Mais uma vez, com isso em mente, escute mais uma vez: geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração. E o resultado disso continua: e cujo espírito não foi fiel a Deus. O resultado de um coração não governado é teimosia e rebeldia. E o resultado disso é falta de fé para com Deus. Você vê alguém que não é fiel para com Deus? Você vê alguém que deu as costas para Deus? Você vê alguém que não obedece a Deus? Sabe o que é isso? Aquela pessoa, ela não está fiel a Deus porque ela é teimosa e o coração daquela pessoa está regendo-a. Quem manda ler o coração. O que o coração quer, o coração tem. O que o coração vê e deseja, tem. Por quê? Quem manda é o coração. E o triste é o seguinte: hoje em dia, qual é o lema do mundo? Faça o que o seu coração manda. Confie no seu coração. Gente, isso é o que o mundo ensina. Sabe quem está atrás desse ensinamento? O diabo. Faça o que o seu coração manda. É a mesma coisa que dizer: você é Deus, você decida. Você decide o que é certo e errado. Você decide o que é bom e é ruim. Você decida. Faça o que o seu coração manda. Só não faça o que Deus manda. Só não faça o que Deus manda. Só não seja fiel a Deus.
Êxodo 32, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Isso aqui quando Moisés estava descendo do monte com os 10 mandamentos, Deus falou para ele: ó Moisés, você vai chegar lá, eu já estou vendo o que eles estão fazendo, eles já fizeram a maior farra lá embaixo, está a maior festa lá. Sabe por quê? Porque é um povo teimoso, é um povo de cerviz. Esse cerviz fala aqui o pescoço duro, um povo teimoso, obstinado. Eu faço meus milagres, eu abro o mar vermelho, eu faço tudo para eles, mas não adianta. Não adianta. De onde vem tanta teimosia? Do coração, que eles não estão regendo, não estão dominando. Vem do coração, que é mau e perverso. Então deixe seu coração em paz, não. Domine. Se você não dominar seu coração, o coração vai dominar você e vai gerar teimosia, e teimosia é excesso na sua bagagem. Não deve estar lá, e se estiver, você vai ficar preso, parado no grande saguão espiritual, sem poder embarcar. Você tenta embarcar, não. Pode deixar essa mala aí, cheia de teimosia. Ah, mas eu quero levar. Não, ou você embarca sem ela, mas com ela você não embarca. E tem gente que morre, mas não solta a mão daquilo. Tem gente que morre, tem gente que perde a vontade, que é boa, perfeita, agradável, mas não solta da teimosia, não larga a mão daquela falta de fé, não larga a mão desses excessos de bagagem, não larga a mão da preguiça. Vida em ruína, mas não larga a mão da preguiça, não larga a mão do medo, não larga a mão da teimosia, não larga a mão da rebeldia. Pois vão morrer. Se são salvos, vão para o céu. E lá no céu eles vão saber tudo o que poderia ter sido. Vão saber todas as coisas que Deus estava pronto para levar. Ia saber o destino que ele iria embarcar, mas nunca embarcou, porque não tirou o excesso de bagagem. Nunca foram conhecer os lugares que Deus tinha, nunca receberam as bênçãos que Deus tinha, nunca ocuparam as posições que Deus tinha, simplesmente devido ao excesso de bagagem. Tem gente que chega tarde demais, porque demorou para perceber que tinha que soltar. Tem gente que passa 5, 10, 15, 20 anos. Gente, por que não aprende logo? Por que não solta logo? Por que não tira logo aquilo? Esses itens não vão gerar nada que presta, só vão gerar dor, perda, lágrimas, sofrimento, atraso ou perda total. Você sabe que o povo de Israel passou 40 dias no deserto, chegaram à terra prometida, entraram 12 espiões, 10 voltaram dizendo: oh, não é uma terra com gigante, é uma terra que a gente vai, vamos não. Só 2, Caleb e Josué. Disseram: gente, lá é cada uva parece melancia, lá a terra está fluindo com leite e mel, a maravilha. Não. Nenhuma daquelas pessoas de 20 anos de idade para cima, nenhuma jamais colocou a ponta do pé na terra prometida. Por quê? Medo. Esse medo, essa timidez, falta de fé. Deus não está mandando entrar? Deus não está dizendo: mas o gigante, esquece o gigante, Deus está mandando. Eu conheço um pequeno Davi que viu um Golias, ele foi. Tem muita gente que nunca vai provar a terra prometida. 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas não entraram por causa disso. Não se coloque nesse rol terrível de pessoas que perderam um bonde, perderam um trem por causa disso. Porque um dia nós vamos perceber, um dia nós vamos olhar para aquela bagagem e a gente vai dizer: valeu a pena? Por quê? Por que eu não joguei isso no lixo? Por que eu não deixei isso para trás? Por que eu me prendi a isso?
Por que eu não soltei? Por que eu não me livrei? Mas sabe de uma coisa? Nós só temos uma vida. Eu já falei isso antes, vou falar de novo. A vida que eu e você vivemos, isso não é um ensaio. A nossa vida não é um ensaio. Isso é a sua vida. Não é um ensaio. Não é uma prática, não é aula. Isso é a sua vida. Você só tem ela. Você só tem hoje uma vez. Amanhã só vai ter amanhã. Isso aqui não é uma coisa que a gente faz para ver, bom, agora eu vou de novo. Não tem de novo, gente. Vou terminar com esse exemplo. Eu lembro, muitos anos atrás, eu vi uma mensagem, não sei quantos anos fazem, 18, 19, 20 anos atrás. Eu já até mencionei isso. Eu não lembro muita coisa da mensagem, não lembro o texto. Uma coisa fixou na minha mente, foi o seguinte: o pregador falou assim, eu não quero um dia, quando eu estiver lá na minha frente, lá com os meus 150 anos de idade, eu não quero olhar para trás na minha vida e só ver estrago, só ver sofrimento, só ver dor e lágrimas. Eu quero olhar para trás da minha vida e eu quero ver flores. Eu quero ver coisas que eu deixei, que eu construí. Eu quero ver coisas que Deus me usou. Eu quero olhar para trás com santo orgulho no que Deus fez na minha vida. Não orgulho de mim, mas do que Deus fez em mim e por mim. Eu não quero olhar para a minha vida e ver só ruínas, e destruição, e sofrimento, e lágrimas. Eu não quero isso. Mas a gente faz isso cada dia. Porque cada dia é sua vida, você não vai ter ela de volta. Cada dia que passa com excesso de bagagem é um dia que nós perdemos. Nós não vamos ter esse dia de volta. Semanas são feitas de dias, meses são feitos de semanas, anos são feitos de meses, décadas são feitas de anos. Quando você menos espera, você vai olhar para trás, e não vai ser mais dias ou meses, serão anos e décadas. E tudo depende de cada dia. Cada dia você está refazendo a sua mala, você tirando o lixo que está na sua mala, você tirando o que há de excesso na sua bagagem. Porque senão, você chega lá na frente, com um monte de mala, cheia de lixo, cheia de tranqueira, e você não vai levar nada para o céu. Não, mas eu juntei aqui esse monte de dinheiro, esse monte de coisa. Vai ficar tudo. Nu entrou no mundo, nu nós vamos sair. Não trouxemos nada, não vamos levar nada, apenas o que fizemos em Cristo. Só isso. E Cristo só vai nos usar se a gente tirar o excesso de bagagem. E vamos orar. Pai amado, obrigado. O Senhor é bom, o Senhor...